Boa tarde. Olá, meninos e meninas. Meu nome é Ana Paula Godoy. Eu sou odontopediatra e ortodontista. Sou mestre e doutoranda em saúde coletiva, com ênfase em gestantes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de atendimento odontológico gestante, dificuldades técnicas, benefícios e indicadores do Ministério da Saúde em 2023. Tá, joia? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho das considerações iniciais, das técnicas para o atendimento odontológico a gestantes, farmacologia básica e um pouquinho desse Previne Brasil que está aí nesse momento. Então, vamos um pouquinho de história para a gente começar, né, gente? Gente, o parto, ele sempre esteve associado ao risco de morte. Isso desde os primórdios, tá? Pensar que a gente ultimamente teve um número alarmante de mortes maternas. A gente, em 2021, teve 97.851 mortes. Claro que isso foi impactado pela Covid, mas esse número, ele é muito alto frequentemente. Claro que ele exacerbou, como vocês podem ver na razão de mortalidade materna. Esse cálculo é feito a partir dos nascimentos, né, de nascidos vivos. Aí calcula essa razão, tá joia? Então, vamos preocupar. Pensando que a Organização Nacional, desculpa, a Organização Internacional de Saúde, a ONU e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, elas padronizam que a partir de 2030, que a gente tenha no máximo para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, 70 mortes maternas para cada 100 mil habitantes. Pensando que em 2021 a gente chegou a mais de 132 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos aqui no Brasil. É um índice alarmante, tá? Vamos pensar nisso, que mudanças devem ser realizadas. E é uma mudança como um todo, no atendimento integral dessa gestante. Então, o pré-natal, para que existe o pré-natal? O que ele vem a ser? O pré-natal, gente, ele serve para garantir o pleno desenvolvimento gestacional e a saúde do binômio materno-fetal. Não adianta eu pensar só no bebê. Se aquela mãe não tiver saúde, a gente vai ter complicações nessa gestação. Lembrando que o período gestacional, por si só, ele já gera diversas modificações no organismo feminino. Isso de ordem fisiológica. Mas também acontece N modificações patológicas, que podem ser exacerbadas ou precipitadas pelo período gestacional, por causa das mudanças hormonais bruscas, né? Essa gestante, diante dessa chuva de hormônios, ela vai ter alterações em todos os sistemas, passando do mental ao imunológico, tá bom? E quando a gente pensa em alterações orofaciais dessas gestantes, a gente vai pensar nas alterações do periodonto. A essa periodonto, a gente vai ter alteração mais comum, a gengivite. A gente, inclusive, tem uma que chama especificamente gengivite gravídica. A gente tem a exacerbação dessa condição inflamatória, que aí, né, a gente gera também uma infecção infecciosa, que é a periodontite. A gente também tem uma precipitação e uma exacerbação dos quadros de mobilidade dentária. E a gente pode ter, né, a questão da formação das alterações nesse periodonto de crescimento, né? É um crescimento exacerbado e formando o que a gente chama de granuloma biogênico. Alterações na saliva. A gente pode ter tanto a boca seca, xerostomia, como excesso de saliva, que é a cialorreia.
no tecido mineralizado, né, nos dentes ali, propriamente dito, na parte óssea, a gente vai poder encontrar a cárie dentária, a erosão dentária, e sim, em casos que já tem uma predisposição antes dessa gestação, eu posso ter um exacerbamento da perda de cálcio ali daquele osso. Osteoporose, alguma coisa precoce, eu posso ser exacerbado nesse período. Na face, muito comumente, a gente vai encontrar uma mancha ou algumas manchas denominada melasma. Isso pode ser transitório ou não. E o pré-natal odontológico, né, gente? Esse termo, ele foi cunhado mesmo por volta de 2006, mas ele já está regido desde 1988 pelo Ministério da Saúde. Mas ele ganha ênfase por volta de 2006, quando a gente tem a caderneta da gestante, e dentro dessa caderneta se estabelece que a gestante tem que ter, no mínimo, uma consulta odontológica. Lembrando, gente, que isso a gente está falando do Sistema Único de Saúde. Pacientes da rede particular, muitas vezes, não têm ao menos a orientação para procurar o cirurgião dentista durante a gestação. Então, vale entrar num consenso entre profissionais de saúde, que essa mulher, ela precisa de um atendimento multiprofissional, tá joia? Então, muitas vezes vai ser o obstetra, né, ou o clínico geral, né, que está acompanhando essa paciente,
Olha, gente, vou continuar, né? Vamos mesmo se voltar um pouquinho, a gravação caiu, então vamos lá. Técnicas para o atendimento odontológico à gestante. Então, a gente primeiro vai trabalhar essa questão do mito ou da verdade. O que é mito, o que é verdade? Gente, eu escuto toda hora, todo mundo que trabalha com gestante, seja dentista, fisioterapeuta, vários profissionais, né? Vai falar assim, mas grávida não pode fazer tratamento. Aí, com a gente, né, dentista, grávida não pode fazer tratamento. Eu tô grávida, é melhor esperar para nascer para o tratamento. Eu preciso de tratamento, mas eu tô grávida, eu não vou poder fazer. Gente, pelo contrário, quanto mais precoce o tratamento, melhor. A gente não pode deixar esse paciente nem com inflamação, nem com infecção, tá joia? Então, vamos lá. É de suma importância que toda a equipe esteja preparada para receber essa demanda e orientar de acordo com as diretrizes atuais, tá? Então, vamos pensar. Se eu estou no SUS, eu vou saber como que naquele sistema único funciona. Se eu estou trabalhando no particular, eu também vou ter que entrar em contato com o meu colega da equipe, a gente vai ter que se unir. Ai, não é tão difícil ter contato com o médico? Não, não é, gente. Já foi. Hoje em dia, existe sim os tratamentos de equipe, tá joia? Para com esses conceitos antigos, vamos para frente também. Então, falando do pré-natal odontológico, né? Comentei para vocês da caderneta da gestante. E tá aí os dois modelos. O modelo que era até 2021, que é esse modelo de cima, e o modelo que veio em 2022/2023, que é esse aí de baixo. Fala-se que vai voltar para o modelo antigo, só uma questão mesmo de diagramação, que a caderneta continua com as mesmas informações. Isso no público. E no privado? No privado, gente, muitas vezes a gente não tem um direcionamento específico, mas a gente pode criar. Por exemplo, ó, eu tenho o meu cartão, ó, cartão de pré-natal odontológico. Aqui eu ponho o nome do neném, quando a mãe já sabe, ou coloco o sexo. Aí aqui tem as orientações, quando eu preciso personalizar, né? Os atendimentos eu lanço igual mesmo o cartão do médico. Aqui tem a questão dentária e as observações que eu achar pertinente. E a gestante carrega esse cartão juntamente com o cartão dela de pré-natal, tá joia? Então, vamos lá. Dificuldades para atendimento da gestante na atenção primária. Seja essa atenção primária, gente, a gente pode pensar no SUS, ou a gente pode pensar no consultório também. Quando a gente pensar no SUS, falta de consultório odontológico, materiais de consumo nas unidades de saúde. Tá. Quando eu pensar no consultório particular, eu vou pensar que é uma dificuldade a minha cadeira, olho para minha cadeira e acho que pode ter problema, por causa que o meu bracinho não é escamoteável, não é aquele apoio de braço pode me dar problema. Gente,
tudo é questão de adaptabilidade. Materiais de consumo são os mesmos, só a gente vai ter medicações, anestésia, algumas coisas que é específico. Mas fora isso, é tudo a mesma coisa, tá bom? Agora, uma coisa que é comum em qualquer lugar, seja público, seja privado, é o medo que os profissionais têm de serem responsabilizados por qualquer fatalidade que possa ocorrer com o bebê. A gente está pensando aqui num aborto, numa malformação. Gente, agora, se essa gestante foi no dentista, esse dentista ficou com medo, não fez nada, ela já apresentava um quadro infeccioso e o bebê dela nascer com baixo peso e prematuramente, e tiver todos em desenrolares, infelizmente, desses desfechos negativos, ela também vai poder te responsabilizar, porque você não tratou. E hoje em dia, a gente já sabe, isso é extremamente pautado nas pesquisas, que há sim um confronto entre a infecção bucal e essa inflamação e infecção com desfechos desfavoráveis. Então, gente, não fazer nada também é pior, porque você incorre em duas situações. Um, que é a questão da falta de assistência. Dois, que você, com essa falta de assistência, levou a um desfecho desfavorável materno-fetal. Então, temos um problemão duplo. E qual que é a dificuldade, né? Quando a gente fala desse medo? É a insegurança ou o desconhecimento acerca dos cuidados necessários e as especificidades que as mudanças fisiológicas dessa gravidez requerem no atendimento odontológico. Tá, gente? Então, a gente tem diversos mitos, diversas crenças. O próprio profissional tem medo. E é normal, medo é bom. A gente nunca pode deixar de ter medo nos nossos atendimentos. Porque o medo também é o que modula aquilo que a gente está fazendo. Tá joia? Então, para a gente ter um melhor atendimento, o que eu preciso? Melhorias para o atendimento dessa gestante. Então, eu vou ter que ter uma estrutura adequada para o atendimento materno-fetal. Então, nisso, no nosso próprio consultório particular, tem que ter uma estrutura legal, né? Eu tenho que ter um lugar para acomodar esse binômio. Tem sim, gente, precisa. Há uma necessidade de mais cursos de capacitação e aperfeiçoamento, tanto a nível público como a nível privado. Combinado? Então, se preparar é extremamente importante. Não pode querer que o paciente chega, você bate no YouTube e vê o que você vai fazer. Não tem jeito, tá? Lembre-se do juramento que a gente faz lá no dia da formatura. Então, melhorias para o atendimento dessa gestante. A interação entre cirurgião dentista, médico, equipe de enfermagem, aqui também a gente entra fisioterapeuta, psicólogo quando necessário, tá? Quando a gente fala médicos, pode ser, ela pode precisar de mais de um médico. Pode não ser só o obstetra. Alguns precisam de hematologista, cardiologista, tem que entrar em contato com a equipe completa. Tá bom, gente? Então, como que são os modelos de atenção? Quando a gente está pensando no modelo médico assistencial privativista, que é esse que a gente está falando, o que eu vou ter? Eu vou ter um modelo estruturado no médico, somente nele. No hospital, ele é verticalizado, ele é fragmentado, ele é tecnicista, porque ele só pensa na técnica, e infelizmente ele é ineficiente. E ele é pouco resolutivo, porque o médico não resolve todos os problemas. Por isso que a gente precisa de outros profissionais. Então, esse modelo, gente, ele está caindo por terra.
Até mesmo nos hospitais hoje, é o que hoje tem o parto humanizado. A equipe de humanização da gestação, sabe o que é a equipe de humanização da gestação? São esses profissionais que se unem, e aí a gente também vai ter um outro profissional que atualmente é muito comum, que é a doula, nesse parto, né? Essa doula também entra no final dessa gestação, dando apoio para essa mãe. Então, assim, a gente tem toda uma equipe hoje, né, nessa questão humanizada, mas ao mesmo tempo a gente não pensa numa interação direta dessa equipe total. Então, assim, no modelo público, isso é mais fácil do que no modelo privado. Mas não quer dizer que no privado não possa acontecer, tá bom? Então, assim, como a gente pensa no público, a gente sempre vai ter o PSF como um eixo estruturante. E ali a gente vai manejar aquelas gestantes aonde for necessário dentro dos centros de especialidade. Então, o pré-natal odontológico, a gente pode sim fazer tratamento em qualquer trimestre gestacional. Lembrando que cada trimestre tem suas características específicas. Lembrando que orientações a gestantes parte desde ali da ligação para agendar a consulta. Ah, é gestante? Ô, mãezinha, se alimenta bem, se hidrata antes da consulta. Lembrando, colegas, que a consulta, ela tem que ser curta. Essa gestante, se ela não se alimenta, não se hidrata bem, a gente tem o risco de hipoglicemia, né? Entra aqui um quesito muito importante, que eu acho que todo e qualquer profissional, seja ele privado, público, tem que ter. Tem que ter os aparatos para aferição, gente, sinais vitais básicos. Tem que ter também um glicosímetro, olhar a glicose. Isso é padrão para todos os pacientes, tá? Tem que aferir pressão, olhar a temperatura, ver a glicemia. Antes de todo e qualquer procedimento. Já viram no hospital médico alguém intervir, anestesiar, cortar um paciente sem algum dado? Não tem jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Pesar o paciente e medir também é extremamente importante. Saber calcular um IMC, tá bom? Para saber se aquele paciente, ele tá no peso ideal, ou ele tá desnutrido, ou ele está sobrepeso, ou até mesmo obeso. E se estiver obeso, qual o grau de obesidade que eu estou lidando? Leve, moderado, severo? Então, gente, isso faz parte, tá, do conhecimento geral, não só do pré-natal odontológico. Então, assim, sim, eu avalio as minhas gestantes cada consulta? Sim. Sim. Eu tenho que saber quanto que é um valor normal de glicemia pós-prandial e quanto que é uma de glicemia de jejum. Isso eu também tenho que saber. Se eu achar que só aquele valor de jejum que vale, na hora que eu bater lá no meu glicose ideal, eu vou achar que ela está diabética. Não tem nada a ver, quer dizer que ela não está de jejum e pós-prandial. Outra questão extremamente importante para orientar essa gestante é que venha com roupas confortáveis. Por mais que a minha consulta é curta, eu estou com ela numa cadeira odontológica, onde tem reclinamento, né? Claro, a gente sabe que não vai deitar essa gestante. Gente, gestante, a gente não põe elas deitadas, pelo amor de Deus, tá? A gente reclina a cadeira até o ponto que ela se sente confortável. Então, outra coisa é o ambiente. Gente, já pensou chegar a gestante no ambiente tudo sujo, todo desorganizado? Gente, a insegurança dessa mulher, como que fica? E isso, não vem falar comigo que é só na rede pública que acontece, em um lugar feio, hein? Que eu conheço N consultórios privados horrorosos, tá? Infelizmente, nos ditos POPs,
Tem muito isso, né? Então, assim, vamos pensar, né, gente? O ambiente tem que ser acolhedor, mas isso é só para gestante? Não, isso é para todos os pacientes, né, gente? Lembrando, gente, grávida é sensível. Isso faz parte do feixe ali hormonal. Ai, todas as grávidas é. Ah, mas não é todo, mas 99,9 é, tá? E se reclamar, fica mais sensível ainda. Então, tenta conversar com jeitinho, maneja essa paciente, porque por mais que você precise puxar a orelha em muitos quesitos, principalmente com cuidado de si própria, sua higiene bucal, muitas delas precisam, tem que ser feito através de um manejo muito complexo, porque senão pode sim a paciente desabar, chorar no seu consultório e você perder tudo que foi feito. Então, orientações que a gente deve dar em todas as consultas. É a questão da higiene bucal, é a primeira, né, gente? Mas, assim, a higiene bucal para a gestante, vocês têm que pensar o seguinte, não é ruindade que ela deixa de fazer. O foco dela não é ela mais. O foco dela é o bebê. Então, ela se priva de algumas coisas para ter mais tempo, né? Ah, mas ela não escovou dente, mas tirou foto. Ai, gente, pensa que ela tem que se adaptar a uma nova rotina, uma nova coisa que está acontecendo. Tudo para ela é diferente, tudo é novo. A Maria já tem 5 filhos, não, mas continua sendo. No sexto ainda é diferente, tá bom? Uma gravidez nunca é igual a outra, um filho nunca é igual ao outro. E lembrando, gente, que muitas pacientes, elas têm vômito ou ânsia. Então, principalmente aquelas que vomitam, a gente tem que lembrar para elas que não pode escovar logo depois do vômito, que elas devem usar um enxaguante com flúor ou água com bicarbonato de sódio. Bochecha um pouquinho e cospe. Só daí 20 minutos que ela pode escovar esses dentes. Por quê? A boca vai estar muito ácida. Se eu escovar, é um atrito a mais, eu vou acabar causando uma lesão ali naquele dente. Lembrar ela também da questão de dieta, né? Claro, a maioria tem predileção pelo açúcar, é normal, mas vamos conversar, porque ela vai ter que trocar esse açúcar por coisas mais saudáveis, né? Fruta, verdura, cereal integral, carnes magras, ovos, peixe, frango, né? Tudo magro, nada de frango com pele, essas coisas, né? Tá bom? E os períodos gestacionais, gente? Só por essa foto aí a gente já vê as mudanças que essas mulheres vão passando, né? Não é só a barriga, a postura, né? Tudo muda, até mesmo a questão aqui, orofacial. Olha como que muda o rosto. Se você não conseguir sobrepor, ia ver que tem diferenças, tá joia? Gente, primeiro trimestre gestacional é o período menos adequado para o tratamento odontológico devido às transformações embriológicas e às adaptações maternas da gestação. Mas não quer dizer que essa gestante não possa ser atendida. Não, a gestante está com dor, não posso atender ela agora, vai esperar até o segundo. Jesus tem piedade, a dor é muito pior, vai causar até contração. Vai atender sim, vai anestesiar, daqui a pouco a gente vai falar sobre os fármacos, pode prescrever medicação antibiótica se necessária, tá? Então, assim, só mesmo ter cuidado no manejo dessa paciente. Agora, é uma lesão que pode aguardar, então vou fazer no segundo trimestre. É uma cárie, eu posso passar aqui agora um cariostático, né? Uma coisa que muitos de vocês nem sabem o que é o sulfato de prata, porque deixa o dente preto, nem usa muito, mas em alguns casos a gente abre mão para não ter que intervir nesse momento e deixar para posterior. Tá joia? A gente vai ter, né, nesse primeiro trimestre, esse cuidado medicamentoso e de manejo bem aumentado, uma vez que as transformações embriológicas, elas estão acontecendo nesse momento. E as maiores transformações da mulher em termos psicológicos também é. Gente, é tudo novo. Ela está se adaptando a essa nova rotina.
Então, no primeiro trimestre, é prudente evitar tomadas radiográficas. E quando necessário, gente, por favor, faça com proteção. Uma vez com proteção, não vai ter risco nenhum para esse binômio materno-fetal. Mas por que a gente evita? Se não vai ter problema nenhum, eu sei que não tem, mas a gente evita pela questão do contexto cultural. Tá joia? Lembrando também que a primeira consulta do pré-natal, ela pode não ser, pode ser nesse momento, mesmo não sendo um momento mais confortável para a intervenção, mas é um momento que aquela mulher também está absorvendo igual esponja qualquer orientação que você der. Ela quer o melhor, né? E ela está aberta a isso. Então, a gente vai orientar, se precisar fazer um manejo de profilaxia, né, com essa questão de cariostático, de instrução de higiene, a gente vai abrindo mão, aplicações de fluoreto se necessário. E no segundo trimestre, a gente faz as maiores intervenções que se fizerem necessárias e que não se caracterizam como urgência. Então, nesse segundo trimestre, os procedimentos eletivos devem acontecer aqui. No terceiro trimestre, gente, também pode ser realizado qualquer procedimento, mas já com a metade do tempo que você já atendia. Se você já fazia curto, agora é mínimo, tá? Lembrando também da postura, essa gestante já está com a barriga muito grande no terceiro, né, nesse terceiro trimestre, ela já começa desconforto respiratório, também a questão mictória, né, fica muito pertinho uma da outra, então ela tem essa questão de desconforto. Então, vamos pensar que é a metade do tempo que você já fazia numa consulta curta. E a posição recomendada para atender no terceiro trimestre é o decúbito lateral, tá, gente? Para que é isso? É quando a gente coloca para a esquerda um ângulo mais ou menos de 15 graus. A gente pode usar uma almofadinha, ou se não, um mantinho, alguma coisa para elevar o encontro, né? Elevar a pessoa para o lado, assim, um pouquinho. Não é totalmente para o lado, é só um giro, né? E a cadeira, ela deve estar ligeiramente levantada. Então, ela fica ligeiramente virada para o lado esquerdo com esse apoio. Isso tudo para a gente não sobrecarregar essa gestante, né? Para não sobrecarregar a veia cava inferior e, com isso, ela tem uma questão de uma síncope, tá joia? Mas lembrando que a posição ideal, na verdade, ela é aquela que o binômio mãe e feto estiverem mais confortáveis. Pode que nesse lado esquerdo não esteja confortável com essa gestante, em que para ela fica acomodada com a coluna reta, é melhor. Então, ótimo, é esse. Mas sempre vai ser a posição que fica melhor para esse binômio. Então, gente, Walt Disney já falava que a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Então, a partir de agora, quero que vocês parem de falar que tem medo de atender gestante, que gestante não pode fazer tratamento, que deve deixar para depois do parto, e começa a fazer, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da farmacologia básica no atendimento odontológico à gestante. Gente, tem que lembrar que a gente tem fármacos mais comumente utilizados na gestação. E são eles vacinas, antieméticos, antiácidos, antihistamínicos, analgésicos, antimicrobianos. Em algumas gestantes são necessários tranquilizantes hipnóticos. Em outras, né, com problemas renais ou cardíacos, são utilizados diuréticos. E essa gestante pode, por conta própria, fazer uso de drogas recreacionais e até
drogas ilícitas. E todos esses fármacos, essas drogas, elas podem afetar esse binômio materno-fetal de diversas formas. Então, primeira coisa que a gente vai lembrar, que geralmente a maioria dessas mulheres vai apresentar higiene bucal deficiente. O que acontece? Favorece o surgimento de cárie. A gente ainda tem a elevação do estrogênio e da progesterona nessa chuva de hormônios. Então, com isso, acontece uma mudança da microbiota. E se eu já tenho uma higiene básica que está favorecendo o surgimento de cárie, eu tenho uma mudança da microbiota bucal, eu vou favorecer o desenvolvimento, mas principalmente eu vou favorecer o exacerbamento daquele processo carioso. Também vou estar favorecendo a inflamação local, e como eu tenho uma baixa higiene bucal, eu tenho presente placa bacteriana, e eu posso vir a desenvolver tanto gengivite como periodontite gravídica. Então, as alterações fisiológicas que a gente vai ter maior interesse para a farmacologia, elas são a diminuição da motilidade gastrointestinal, o aumento no volume de líquidos corporais, alteração nas ligações de proteínas plasmáticas, o aumento do débito cardíaco e da taxa de filtração glomerular. Acabei de falar, né, que a gente vai ter problemas cardíacos e renais nesses pacientes. Alterações do metabolismo hepático, ressalta-se aqui que a gente deve tomar muito cuidado com essa questão dessas alterações do metabolismo, porque elas vão afetar restritamente os fármacos que fazem excreção hepática. E a gente tem uma alteração fisiológica, né, na gestação, que ela é única, que é a barreira placentária. E essas alterações, elas são do tipo farmacocinéticas. O que é o farmacocinética? A farmacocinética, ela estuda o caminho do fármaco no organismo, desde sua administração, absorção, distribuição, metabolismo, até sua excreção. Mas a gente também vai ter alterações farmacodinâmicas. E o que são essas alterações farmacodinâmicas? O que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica, ela estuda e envolve a ação de um medicamento no organismo humano. Então, o que quer dizer é o seguinte, na farmacocinética lá, eu estudo o que o fármaco faz com o corpo. Na farmacodinâmica, eu estudo o que o corpo faz com o fármaco. Na gestação, a gente tem, né, nas alterações fisiológicas, o alto volume de distribuição da droga, declínio na concentração plasmática máxima, menor tempo de meia-vida desse medicamento, e um aumento da solubilidade lipídica e na taxa de depuração da droga, o que a gente chama de clarence. Então, ao se prescrever um fármaco para uma gestante, para ela pode ser efeito terapêutico, para o feto pode ser efeito secundário ou tóxico. Toma cuidado com isso. Ah, mas a mulher não teve nada. Não quer dizer que o feto não tem. Tá bom? Um exemplo clássico disso é a tetraciclina, um antibiótico muito usado na década de 60 e 70, que hoje é proibido na gestação, justamente porque para a mulher ele resolvia o problema da infecção, mas gerava alterações teratogênicas no feto. Inclusive, na questão dentária, os dentes cinzentos. Lembrando, gente, que entre a 4ª e 8ª semana de vida intrauterina, muitos medicamentos têm a capacidade de atravessar a membrana placentária por difusão passiva, que é a dissolução na membrana lipídica. E nessa fase está acontecendo a organogênese, que é a fase que ocorre o desenvolvimento embrionário, onde aqueles folhetos se diferenciam e dão origem aos órgãos específicos. Então, gente, no primeiro trimestre da gestação é onde ocorre a maioria dos abortos espontâneos. E eles ocorrem por defeitos de desenvolvimento do feto, onde o próprio corpo da mulher expulsa o feto por considerá-lo inviável. Estatísticas mostram que 50% dos abortos espontâneos ocorrem nesse período. Então, por isso, nosso cuidado com essa questão de evitar radiografia, evitar isso, evitar aquilo, porque
essa mulher não pense que foi decorrente de alguma coisa que ela tomou, de alguma coisa que ela sabe que foi mesmo o próprio desenvolvimento fetal que estava abalado e que o corpo entendeu como não propício. Tá joia? Gente, eu vou falar um pouquinho da barreira placentária, que na verdade ela é uma peneira seletiva. Entre o que algumas coisas, né, selecionadas, outras ficam de fora. E é importante a gente conhecer os fármacos para correta prescrição, por quê? Porque alguns remédios passam com facilidade da mãe para o feto, por causa de possuírem baixo peso molecular e por serem lipossolúveis. Gente, os hidrossolúveis não passam, mas os lipossolúveis passam. E dentre eles a gente tem ansiolíticos, tem analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, tá joia? O FDA, órgão dos Estados Unidos que fiscaliza e estabelece normas para o uso seguro de medicamentos, ele propôs uma classificação em 5 categorias, considerando os riscos e seus efeitos na gestação, tá? Atualmente, gente, a gente também tem as mudanças nos rótulos. Ainda não chegamos com essas mudanças no rótulo dos medicamentos, mas a gente já tem alimentos, está escrito lá, alto em açúcar adicionado, em gordura saturada. Por quê? Isso é uma orientação do FDA, tá joia? E como que foi essa classificação dos medicamentos? Essa classificação dos medicamentos, eles se dividiram em A, B, C, D e X. Onde o A são os estudos controlados em mulheres e não demonstraram riscos de anomalias fetais, ou seja, são os estudos controlados em mulheres grávidas e não teve problema nenhum. E o B seriam os estudos em animais que não demonstraram risco fetal, mas que não tem estudo controlado em mulheres grávidas ou aqueles que apresentaram algum efeito adverso em animais. Ficou ali na classe B. Um efeito adverso leve que pode ser respeitado, né? Pode ficar, mas que não vai ter tantos problemas. E a categoria C? É aqueles estudos em animais que revelaram efeitos adversos no feto, ou seja, causaram efeitos teratogênico ou embriogênico, ou ambos. Não há pesquisas controladas em mulheres. Aí aqui, gente, tanto C como D, a gente vai pensar na prescrição e avaliar se o risco-benefício ele vale a pena. Nesse C, mais ainda. No D, a evidência que o feto pode sim ter problemas, mas onde o benefício, né, mesmo com todo o problema que o feto pode ter, mas o benefício para o binômio é maior, são casos excepcionais que a gente pode abrir mão. Agora, o X, gente, é estudo em animais humanos que demonstraram anormalidades fetais ou a risco baseado em experimentação humana. Nesses casos, é extremamente proibida mesmo, tá? A gente não usa. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Solução anestésica mais utilizada na prática da odontologia é a lidocaína 2% com epinefrina, na concentração de 1 para 100 mil. Tá joia? Os anestésicos locais são os lipossolúveis, então eles atravessam a barreira placentária. A gente já falou disso. Para que serve o vasoconstritor? O vasoconstritor, gente, ele retarda a absorção do sal anestésico para a corrente sanguínea, aumentando o tempo de duração da anestesia, reduzindo o risco de toxicidade para o binômio materno-fetal e ainda tem ação hemostática no local da aplicação. Gente, ressalta que um alerta muito grande, a pilocaína ela deve ser vista com cautela, uma vez que possui capacidade de atravessar a placenta com velocidade superior aos demais sais anestésicos disponíveis no mercado brasileiro, ter a capacidade em doses elevadas de provocar meta-hemoglobinemia materna e ou fetal. Além de estar associada a um vasoconstritor derivado da vasopressina, que é a felipressina, que por sua semelhança estrutural com a ocitocina, em doses elevadas, pode agir na musculatura lisa uterina, provocando
contrações, tá? Então, vamos lá. O anestésico local pode afetar o feto de duas maneiras. Diretamente, quando ocorrem altas concentrações na circulação fetal, alterando o tônus muscular e deprimindo o sistema cardiovascular respiratório da mãe, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada remédio que a gente usa aqui, ó. Paracetamol, ele pode ser minha primeira escolha para gestante. A gente pode usar na concentração de 500 a 750 microgramas de até 6 em 6 horas. Dipirona de 500 microgramas só deve ser utilizada no terceiro trimestre, tá? Não deve ser usada no primeiro e no segundo, por causa de pode causar fechamento prematuro do ducto arterial, de complicações perinatais, devido ao prejuízo da agregação plaquetária. A gente evita ela, gente, vamos falar a verdade, a gente evita. Agora, o tramadol e a codeína, gente, essa é a categoria C e D. Só vai ser utilizado em casos extremamente excepcionais. E os anti-inflamatórios? Gente, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais não está indicado, principalmente no último trimestre, onde está associado ao prolongamento do trabalho de parto, devido à inibição da síntese de prostaglandina relacionada às contrações uterinas. Tá joia? Então, aqui a gente pode abrir mão ou da Dexa ou da betametasona, de 2 a 4 microgramas em dose única. Tá joia? Por quê? Porque a indicação aqui que os corticoides não apresentam risco de teratogenicidade em humanos. Combinado? Então, sim, pode usar esses corticoides. E o antimicrobianos? Aí aqui eu vou pensar na amoxicilina, de 500 microgramas de 8 a 8 horas, aí pode ser por 7 ou 10 dias. Pode ser pela escolha. Ampicilina, de 500 miligramas, também nessa frequência, pode ser minha segunda escolha. A benzilpenicilina, ou benzetacil, né? A gente vai ser na contração de 1 para 200 mil, pode ser dose única ou pode ser, em casos que o paciente está com sífilis positivo, eu posso dar 2 ampolas de uma vez só, uma em cada nada, de 1 milhão e 200 mil, totalizando 2 milhões e 400 mil. Aí é 2 aplicações, uma vez por semana, por 3 semanas seguidas. Tá bom? Em caso de paciente alérgico à penicilina, utilizar preferencialmente estereato de etritromicina no lugar do estolato. Porque o estolato tem maior efeito hepatotóxico. Tá joia? Então, vamos lembrar que a odontologia não existe sem empatia, sensibilidade e amor pelo cuidar. E que um bebê traz esperança, fé e amor para uma casa. Ele é a prova de que a vida pode se renovar e sempre trazer coisas boas, apesar de tudo. Obrigada. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aí. Me coloco à disposição para qualquer dúvidas, para qualquer coisa que vocês precisarem. Tem minha rede social aí, @doutora Ana Paula Godoy. Então, podem me chamar, pode tirar qualquer dúvida. Estou à disposição. Muito obrigada.